Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra de meditação para a sua vida. No livro de Atos, capítulo 17 e versículo 7. Antes de entrar na palavra, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem cooperado com a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer que vocês estão nas minhas orações. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe com ricas bênçãos do céu. Vamos para a palavra, livro de Atos, capítulo 17 e versículo 7. Os quais Jasson recolheu todos este procedente contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Jasson, Jazão ou Jason, como queira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quero destacar a vida desse homem. Jason, ou Jasson ou Jazão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Paulo chega na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregando que para isto Jesus veio, morreu e ressuscitou, para a salvação da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apresentando Cristo como um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o único Salvador da humanidade. E vimos ali no versículo 5 que o judeu, tomado de inveja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, arrumou muitos homens a qual que não tinha boa índole, louvado seja o nome do Senhor, e foram até a casa de Jasson e invadiram para arrastar Paulo, porque aqui ele tinha hospedado em sua casa Paulo, Timóteo e alguns cristãos na sua casa, mesmo contra o decreto de César. Ou seja, se eu receber uma pessoa na minha casa que está trabalhando contra a autoridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e eles for na minha casa, ou seja, eu estou sendo cúmplice. Jasson, mesmo sabendo que o que Paulo fazia estava sendo acusado ali, que era contra a autoridade de César, ou seja, estava fazendo ali aquilo que César havia proibido, de anunciar outro rei. Ou seja, então não estava de acordo com a lei governamental. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para eles, o que Paulo estava fazendo era crime, era errado. Mas para Deus, o que Paulo estava fazendo era certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois Paulo estava fazendo a obra do Senhor, anunciando o evangelho de Cristo. E os judeus, diz a Bíblia no versículo 5, movido de inveja, foram até a casa de Jasson, invadiram a sua casa. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que a inveja é a podridão dos ossos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Tiago capítulo 3 e versículo 16 vai dizer que a inveja, ela causa todo tipo de males, ou seja, confusão e etc. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles, movidos de inveja, arrumaram ali homens que eram de mau índolos e invadiram a casa de Jasson, ou de Jazão, ou de Jason. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E arrastaram da sua casa, porque eles não encontraram o apóstolo Paulo na sua casa. Então, eles arrastaram Jasson e os demais cristãos que estavam com ele para fora da cidade, levaram até ali o governador para o prenderam, e prenderam ele.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que ele pagou uma fiança a qual estipularam um determinado valor para ele. E ele foi solto. E Paulo, ele foge daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele ali deixou muitos cristãos, ao ponto de ele citar essa cidade em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7, como modelo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para Macedônia e para Caia. De maneira que ele fala no versículo 8, que ele nem precisava acrescentar palavra alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a fé e a firmeza dos cristãos que ficaram ali em Tessalonicense, na cidade de Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jasson, ele cooperou para o crescimento do evangelho, mesmo ele correndo risco, recebendo ali contra o decreto de César a Paulo, Timóteo e alguns cristãos na sua casa para se hospedar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele corre o risco em prol da obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. O que aprendemos com a vida deste homem é que vale a pena correr o risco em prol do Evangelho, em prol do crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia muita gente não quer passar por tribulação, por perseguição, não quer passar nada. Eles querem um evangelho light, falar tudo aquilo que massageia o ego das pessoas, para que as pessoas não venham a ser confrontadas com o evangelho verdadeiro, o evangelho transformador, o evangelho de Cristo que transforma o mais vil pecador no homem santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, num crente salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então, vale a pena nós correr o risco para o crescimento do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para a humanidade. Jasson, ele hospedou em sua casa, mesmo contra o decreto de César. Mas ali a obra foi crescendo. Mesmo quando o apóstolo Paulo saiu dali, a obra continuou crescendo. Através dos cristãos que ficaram ali, eles deram prosseguimento e a obra continuou crescendo, anunciando Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venha correr o risco em prol da obra do Senhor Jesus Cristo, em prol do Evangelho de Deus, que é salvação para a humanidade. Não viemos pregar aquilo que as pessoas desejam ouvir, mas viemos pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho transformador, o Evangelho genuíno que transforma o pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Que nós venha ficar com esta palavra. Vamos orar por todos vocês no dia de hoje. Por aquele que queira correr o risco em prol da obra do Senhor, para o crescimento do reino de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, que teu povo que se encontra ouvindo esta palavra, Senhor, venha abrir o coração, Senhor amado, e fazer segundo o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu nome, Jesus. Amém.